Oi, meu nome é Cristiane Pizzuti, eu sou trabalhadora do Luzes do Caminho e a gente vai falar um pouquinho sobre adoção à luz da doutrina espírita. Então, para a gente iniciar, a gente vai fazer uma pequena prece. Vamos agradecer ao nosso Pai amado e aos benfeitores espirituais que estão sempre nos guiando, iluminando os nossos caminhos, para que possamos seguir em frente, vencendo todos os obstáculos, com coragem e resignação. Obrigada, Senhor, pela nossa existência, pela nossa saúde, e todos os nossos entes queridos. Nos abençoa sempre, nos proteja e nos ilumine. Que assim seja. Muito bem, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre adoção, como eu já falei. Eu vou começar contando uma historinha para vocês. Quando eu era pequena, a minha mãe tinha uma amiga muito próxima, talvez a melhor amiga dela. E essa amiga, ela tinha 4 filhos, se eu não estou enganada. E desses 4 filhos, ela tinha uma filha adotiva. E essa pessoa, essa amiga da minha mãe, ela trabalhava de forma voluntária em vários lugares. Ela, inclusive, foi uma das pessoas responsáveis a levar minha mãe também a fazer alguns trabalhos, algumas ações benevolentes, né, na beneficência. E eu achava bem interessante, e talvez na minha ignorância eu achasse até um pouco esquisito, né, que essa filha dela adotiva era a que tinha mais afinidade com ela, né? A gente via que sempre onde ela ia, a filha ia junto, mesmo depois de maior, né? E no final da vida dela foi essa filha que cuidou dela, né? Os outros 3 filhos tinham as suas vidas, né? Por algum motivo não puderam se incumbir dessa tarefa. E foi essa filha, então, adotiva que cuidou dela até o finalzinho da vida dela. E eu não conseguia entender por que aquela filha adotiva era a mais próxima, a com maior afinidade, já que as outras eram, né, tinham um laço de sangue, vamos dizer assim, né, um laço corporal. Hoje, né, entendendo um pouco mais do espiritismo, né, trazendo esse conhecimento do espiritismo para a minha vida, eu entendi bem o que aconteceu, né? A gente sabe, né, lá no livro Missionários da Luz, o André Luiz, ele já nos conta que a família é o núcleo de reencarnação e que os filhos herdam dos pais as características físicas, né? Mas todo aspecto psíquico dessa criança, né, tem a ver com as conquistas que ela teve nas experiências anteriores, né? Quando nós renascemos, então, nós temos um patrimônio, que são as nossas conquistas morais, espirituais. E nós temos também dívidas espirituais, que nós vamos acumulando ao longo da nossa existência. Então, nós poderíamos dizer que nós somos herdeiros de nós mesmos, né? E nós também sabemos lá do Evangelho segundo o Espiritismo que há 2 tipos de família: as famílias espirituais e as famílias corporais, ou as famílias de sangue. Então, as famílias corporais são aquelas pessoas que nascem ali, né, de um pai e uma mãe biológicos, né? E as famílias espirituais são aquelas pessoas que nos circundam, com quem a gente tem muita afinidade espiritual, mas que não temos laços de sangue, né? E muitas das vezes esses espíritos a quem nós nos afeiçoamos, vamos dizer assim, são muito mais próximos de nós do que alguns dos nossos parentes, né? Do que nossos irmãos, do que nossos tios e primos, etc. Por quê? Porque existem laços espirituais por trás daquelas relações e não apenas laços corporais. Então, essa aproximação se dá como, né? Frequentemente nós sabemos que os espíritos renascem no mesmo meio, né, em que nós já renascemos e nós estabelecemos novas relações, mas com as mesmas pessoas, muitas vezes para reparar maus, né, coisas ruins que nós fizemos, né? E algumas vezes essa reaproximação se dá através da adoção, né? Então muitas
muitas das vezes as pessoas nos chegam não por laços corporais, mas por laços espirituais. E esse é o entendimento que hoje me traz um pouco mais de clareza do que o que acontecia com essa amiga da minha mãe, com a filha adotiva que ela tinha, né? Existia um laço espiritual muito forte entre eles. E a reaproximação foi feita através dessa adoção. Eu lendo algumas histórias de adoção, e é interessante porque o tema adoção, ele não me é próximo, né? Eu não fui adotada, não adotei ninguém, mas eu conheço muitas pessoas hoje em dia que adotaram, né? Inclusive no nosso centro espírita, no Luz do Caminho, tem várias pessoas ali, muito queridas, né? Muito abnegadas, que optaram pela adoção, né? Para terem seus filhos. E eu vendo essas histórias, né? Ali na vida real, vamos dizer assim, a gente vê o amor que essas pessoas têm pelos seus filhos, né? E muitas vezes os sacrifícios que são feitos por esses filhos. Depois eu fui ler algumas histórias que estão na internet e tal, e eu achei uma muito interessante, de uma dentista recém-divorciada, que resolveu adotar uma menina, mas ela tinha um perfil muito claro do que ela queria. Ela queria uma menina de 2 anos, clara e de olhos azuis. E ela já estava assim visitando vários abrigos à procura da menina, da filha. E ela já estava desistindo. Quando ela chegou num abrigo, ela seguiu observando meninas, né? E tentando encontrar, como ela dizia, a minha filha, né? E um menino de uns 3, 4 anos se aproximou dela, chamado Daniel, e abraçou ela, as pernas. E ela deu uma atenção ali, mas seguiu buscando a filha que ela procurava, né? E aí já estava desistindo quando o pessoal do abrigo chegou para ela e disse: olha, esse menino que te abraçou, o nome dele é Daniel, e ele é autista, né? E ele nunca abraçou ninguém. Foi a primeira vez que a gente viu, nesses 4 anos que ele está conosco, ele abraçar alguém. E ela, aquilo encheu o coração dela de alegria, né? Uma emoção, assim. E ela foi procurar, ele estava num canto, assim, sentado, observando, né? Observando do jeito dele, né? E ela foi, abraçou ele e disse: esse vai ser o meu filho, né? Ela conseguiu identificar ali uma relação pré-existente, provavelmente, né? Depois de 11 meses dessa gravidez, que se chama gravidez invisível, né, para os pais adotantes, hoje eles vivem juntos, né? Ela cria esse menino e ela diz que a felicidade que ela tem, assim, é imensa, né? Que ela não poderia ter escolhido um filho melhor. Então, histórias como esta, né, nos fazem entender um pouco melhor, assim, dessa relação que existe entre essa criança que é adotada e a família. São laços espirituais que estão ali por trás, não é? O Emmanuel, né, através do Chico Xavier, no livro Consolador, ele nos diz, né, que nada ocorre por acaso. E aí a gente aprende que a formação, né, dentro do Espiritismo, que a formação da família, ela é resultado de um planejamento que se desenvolve onde? No mundo espiritual, né? E nos leva a considerar que pais e filhos não são almas estranhas umas às outras, né? A criança que se encontra como filho adotivo, muito provavelmente, tem ligações espirituais com os demais membros da família. E é o amor que dita esses encontros e reencontros. Então, independente do filho ser biológico ou do filho ser adotivo, eles retornam para os braços dos pais, para o acerto que a vida está propondo, né? Talvez a pergunta que a gente tem, assim, né, é por que motivo teve essa criança que chegar à família através da adoção? E nós não temos uma resposta assim definitiva, né? Nós temos algumas ideias, né? Muitas vezes
pelo livre-arbítrio, né, esses pais, eles caminharam por outros caminhos, digamos assim, né, que a gente pode escolher, né, o nosso caminho, não é uma coisa que já vem determinada, a gente vai ser assim, 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 vai seguir isso, isso, aquilo, nós temos escolha. E por algum motivo não houve essa gravidez e o filho teve que vir pela adoção, né? Muitas vezes, algumas vezes, né? Uma criança que está na família, né? De um irmão, de um primo, que acabam por falecer e nos incumbir dessa tarefa, também não é por acaso, né? E existem algumas outras razões, né? No livro Astronautas do Além, né, o Emmanuel também nos conta que se a gente não valoriza, né, a convivência com pais dedicados, que nos protegem, toda vez que a gente abusa do amor que esses pais nos dedicam, né, que os filhos agem como verdadeiros tiranos, né, é possível que numa nova reencarnação, nós tenhamos que experimentar a solidão, o desamor, o abandono, a rejeição, né? Não como uma punição, mas como uma medida de reparação, uma medida educativa, né? Então, essa bênção do reencontro entre esses espíritos, né, vem agora através de um filho alheio que necessita dessa aceitação, desse auxílio, desenvolver esse amor com base na humildade, né? E por outro lado, o Camilo, através do Raul Teixeira, no livro Minha Família, O Mundo e Eu, ele também nos esclarece que muitas vezes quem está resgatando ali são os pais adotivos, né? Por exemplo, sendo de ligações, essa adoção de um passado culposo de seus filhos, né? Muitas vezes os pais não souberam, numa outra existência, né, encaminhar ou agir da forma correta, vamos dizer assim, e eles estão resgatando junto aqueles filhos, né? Mas isso não é sempre assim, né? Esses são alguns motivos que a literatura espírita nos traz, né? Tanto o Emmanuel quanto o Camilo, através do Chico Xavier e do Raul Teixeira, né? Algumas razões para que esses filhos cheguem até a família através da adoção. Mas uma coisa é clara, né? Que é a questão de que nada é por acaso. E se esses filhos vieram para essa família, é porque havia um plano reencarnatório, né, feito na espiritualidade, para que essas almas se encontrassem novamente, para resgatar, para viver algumas situações importantes para aqueles espíritos. Uma outra questão que eu acho que a gente sempre se pergunta, né, quando a gente fala em adoção, é que a gente escuta algumas pessoas dizerem, né, que a criança adotiva dá mais problema, né? E aí a gente vai lá buscar na literatura, né, o que se tem sobre isso, e aí se encontra, por exemplo, o doutor Oswaldo de Loreto, que é um médico psiquiatra paulista, que trabalhou, hoje já é falecido, há mais de 40 anos na área da psiquiatria infantil. Ele diz que o filho, psicologicamente falando, o filho adotivo é exatamente idêntico ao filho natural, né? Não há patologias nem patogenias intrínsecas a essa adoção. Então, segundo ele, quem tem talento para ser bom pai, boa mãe, vai ser, né? Independente da forma como esse filho passou a fazer parte da família. Então, a dinâmica familiar saudável não depende da maneira como é formada a família. Então, não existe essa ideia de que essa criança que é adotada teria mais problema, vamos dizer assim. E a Joana de Anjos, no livro SOS Família, ela nos diz, através do Divaldo Franco, que são doentes, sim, os filhos alheios a quem amas e que não reconhecem o carinho, como o são também os filhos da própria carne, que se debatem nas armadilhas da desdita, tornando-se arrogantes e perversos, desconhecidos e prepotentes. Então, qual é a verdade aqui? A verdade é que os filhos, sejam eles adotivos ou não adotivos, são instrumentos para o aprendizado dos pais. E o que faz uma criança ser problemática, rebelde, ou dócil, ou agressiva, ou amiga, é a bagagem espiritual
dessa criança, desse filho, dessa filha, né? Muito bem, então a Joana de Ângeles nos diz nesse livro SOS Família, né, que ela se refere a esse momento da adoção como um momento culminante do amor. Por quê? Porque aqueles que repartem o amor através da adoção estão distribuindo uma grande parcela de esperança para a humanidade, ela nos diz. Porque eles amam pelo Espírito. E ao amar pelo Espírito, eles demonstram estar integrados a um nível de consciência superior, acolhendo um ser que necessita de amor, de entendimento e se doando a esse ser. Então, olha o que a Joana de Ângeles nos diz sobre os pais que adotam, né? Que eles estariam amando, por amar pelo Espírito e não por laços corporais, estariam integrados a um nível superior, uma consciência superior, né? Não é à toa que as pessoas que eu conheço que adotaram são pessoas extremamente bondosas, né? Eu não conheço nenhuma pessoa que é pai e mãe adotivo que não sejam muito, vamos dizer assim, evoluídos espiritualmente, né? E a Joana ainda das mães adotivas, ela nos diz: eu descobri em júbilo a grandeza do amor de mãe adotiva. As outras, as mães carnais, às vezes são compelidas pelo corpo a amar os filhos que geram, não só pelo corpo, mas pela sociedade, né? Pelo restante da família. Mas vocês, todas as mães de adoção, amam pelo Espírito, elegendo quem lhes vai receber o devotamento, a dedicação. Então, aquela história que eu contei da dentista, né? Que escolheu o Daniel, na verdade ele escolheu ela primeiro, né? Ao abraçar as suas pernas, né? E depois ela o escolheu, né? Então é muito bonito esse amor da adoção, não só das mães, mas dos pais também, né? A Joana fala mais das mães adotivas, mas obviamente os pais estão incluídos aí, né? Então, o que nos traz a doutrina espírita é que nada é por acaso, que esses filhos adotados deveriam participar daquela família, né? E que chegam pela adoção por diferentes motivos, né? Mas que muitas vezes esse laço espiritual que se tem com o filho adotivo pode ser inclusive mais forte do que o laço com o filho biológico, né? Que pode ser mais carnal do que espiritual. Então, para a gente finalizar, né? De novo nesse livro SOS Família, da Joana, mas são de vários espíritos, na verdade. Ela nos diz, e eu achei interessante para a gente finalizar essa nossa conversa, né? Ela nos diz que, de certo modo, somos todos filhos adotivos uns dos outros, porquanto a única paternidade verdadeira é a que procede de Deus, o genitor divino. Então, a gente precisa recordar que, independente da posição que a gente ocupa na família, né, nós somos, acima de tudo, filhos de Deus. Então, nessa dinâmica de vidas sucessivas, né, nós já tivemos diferentes pais, já fomos filhos, já fomos avós, já fomos filhos. Mas o pai legítimo, né, o único pai legítimo de todos nós é Deus. Então, de alguma maneira, a gente poderia entender que nós somos todos adotados. Porque a única legitimidade em termos de paternidade é do nosso Pai eterno, do nosso Pai amado. E, enfim, a adoção é um ato muito lindo de amor, de caridade, né? E reconhecemos as pessoas que têm esse ato, porque é um ato de extremo altruísmo, vamos dizer assim, né? E sabemos que essas crianças adotadas, elas vão reconhecer esse ato de amor, se não nessa existência, em outras existências. Sabemos que quase que na totalidade das vezes essas relações já estavam previstas no plano reencarnatório e era necessário que essas almas se encontrassem no plano terrestre para seguirem resgatando, né? Interagindo entre elas, né? Passando por dificuldades muitas vezes,
mas que vencer essas dificuldades, né, traria um imenso aprendizado para esses espíritos envolvidos nessa adoção. Ok, então vamos fazer uma pequena prece para encerrar a nossa conversa, né, nossa difusão doutrinária de hoje. Agradecemos, Senhor, por todos esses aprendizados, pedindo que abençoe todas as mães, os pais, especialmente hoje, os pais e mães adotivos, que encararam essa tarefa de educar, de dar amor, carinho, encaminhar essas almas durante a sua caminhada terrena. Pedimos que as abençoem, os abençoem, com muita luz, muita energia, muita coragem. E agradecemos a todas essas pessoas por fazerem, por assumirem essa tarefa tão importante no nosso planeta. Obrigada, Senhor. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Era isso, então. Até a próxima. Tchau para vocês.